Olá, amigo, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui para a sua entrevista exclusiva dos assinantes do Clube Tempo e Dinheiro. Como fica o Brasil e como os mercados vão absorver entre hoje e o começo da próxima semana o pós-IPCA depois do pós-Copom? Quem melhor vai falar disso é o nosso amigo o Alex Agostini, que é o economista-chefe da Austin Aces, conosco aqui mais uma vez em Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Alex, tudo bem com você? Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? Então, Em tá bom. ordem. Alex, 0,38, mercado esperava 0,35, bolsa andando meio de lado, ainda repercutindo talvez ainda mais o Copom do que o próprio IPCA, né? O Copom, vamos lembrar aos amigos aqui, que desacelerou um pouco o ritmo de corte para 0,25. Enquanto isso, o Brasil fica nessa farofa de ventilador, se em 2025 a coisa vai ser mais Lula, menos Lula no Banco Central. Alex, vamos combinar, o mercado está atento mesmo a 2025 ou a coisa está em cima do joelho no dia a dia mesmo, hein? Porque tá parece que essa discussão para 2025 fica uma coisa muito no nível acadêmico. Eu não sei se os mercados estão captando muito bem isso aí. Giovanni, vamos tentar trazer de uma forma simples e objetiva para os assinantes. Bom, primeiro o seguinte, por que o mercado reagiu de forma negativa? Quando a gente fala mercado, né, são os investidores do mercado de capitais, que compram ali títulos públicos, ações, operam no mercado de commodities, de moedas. Então, o mercado financeiro, composto pelos investidores, na sua maioria, como que eles reagiram em relação à decisão da taxa de juros na última quarta-feira? Bom, foi uma surpresa para boa parte das estimativas. A Austin também ficou surpresa no sentido de que foi um corte menor do que a gente acreditava, mas estava no cenário que poderia acontecer, um ritmo menor da taxa Selic. Mas por que o mercado, então, reagiu de forma negativa, já que estava em boa parte do preço? Primeiro, porque toda decisão de política monetária, aumento ou queda de taxa de juros, isso tem um efeito defasado na economia, ou seja, demora ali de 6, 9 ou 12 meses para toda a economia sentir essa redução da taxa de juros, certo? Pois bem, quando acontece numa virada de semestre, que é mais ou menos agora que a gente está passando, né? Ou seja, o último foi agora, em maio, os efeitos já começam a ficar concentrados para 2025, a queda de juros. Além disso, vale lembrar que até o final deste ano, o presidente do Banco Central será substituído, porque vence o mandato dele. E aí tem toda essa preocupação também com a questão fiscal, essa pressão que o Haddad está sofrendo para gastos públicos e, naturalmente, esse momento atual que nós estamos vivendo, nessa tragédia, né, no Rio Grande do Sul, que acaba afetando não só a vida diretamente das pessoas, dos gaúchos, mas também toda a estrutura macroeconômica, justamente porque Rio Grande do Sul é um grande produtor de grãos, soja e arroz em destaque, e por mais que já tenha colhido boa parte da safra do arroz, o escoamento disso ainda é um problema, né? Porque as estradas estão afetadas. Então, tem toda uma preocupação do efeito inflacionário que isso pode acontecer. Aliado a esse cenário, veio hoje, nesta sexta-feira, a divulgação do IPCA, referente ao mês de abril, superou um pouco as expectativas médias de mercado, superou a expectativa da Austin, a gente acreditava que podia ficar um pouco mais baixo também, mas isso não muda, por enquanto, o cenário de expectativa de inflação para o ano. A nossa projeção está mantida em 3,7%, portanto, dentro da meta de inflação, e a gente acha que ainda tem espaço para o Banco Central reduzir a taxa de juros na próxima reunião. O problema é que todo aquele corte que a gente estimava, né,
de pelo menos chegando ali em 9% no final do ano, 9,5%, já começa a ficar mais perto de 10%. Então, Exatamente. tem toda essa preocupação, Giovanni, que a gente está avaliando e o mercado também está digerindo. Ô, Alex, como que se combina? Já já eu quero voltar à questão bem rapidinho do Rio Grande do Sul, porque isso também vai ter um impacto no déficit, né? Com certeza, porque não há espaço fiscal muito para o governo, a depender da engenharia financeira, como que ele vai socorrer o gaúcho. Mas, enfim, queria, nessa questão aí, se a gente olhar o último Focus, né? E também o que você acaba de falar de como a Austin Ace estava trabalhando, Austin Rating, né? Estava trabalhando em relação à Selic e em relação à inflação. Explica para a gente como pode a gente imaginar uma Selic maior e uma inflação menor, que é o que a gente olhando já o último Boletim Focus. Quer dizer, as críticas que o setor produtivo está fazendo é justamente isso. Se o Banco Central não forçou a mão demais, no momento onde a inflação não está dando mostra de muita resiliência, porque se nós pegarmos o 0,16% do IPCA de abril, elevou-se a perspectiva para 0,35%, a maioria dos agentes, inclusive vocês, para maio, do 0,16 de março para 0,35 de expectativa para abril. E deu 0,38. Pois bem, mas esse aumento já estava calculado, por quê? Por conta, sobretudo, do impacto dos medicamentos, que foi sazonal. Teve um aumento de 45%, não é pouca coisa. Ao mesmo tempo, tem o núcleo volátil, os alimentos, que também deu uma puxada novamente. Será que não tende a dar uma barrigada, como a gente fala no mercado pecuário, ou seja, cair um pouco agora, tirando esse fator do Rio Grande do Sul para julho, e aí vai falar assim, e aí? E a inflação continua sem resistência, mas o Banco Central está pesando na mão. Olha, o Banco Central, o papel dele é ser guardião da moeda. O que significa isso? Ele tem que preservar o valor do dinheiro no tempo. Então, ele precisa deixar a inflação no menor nível possível para manter o poder de compra da população. Pois bem, a inflação ela está sob controle. Nós, na Austin, também acreditávamos que poderia reduzir a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, que não afetaria qualquer dinâmica inflacionária. Mas o Banco Central, no seu papel, né, de fomentador de atividade e controlar a inflação, ele está olhando 2025. Qual é o sinal que a economia brasileira está recebendo por parte do governo? Primeiro, o governo mudou as metas fiscais, né? Vale lembrar que a meta fiscal para 2025 e 2026 foram alteradas para baixo. O que significa a meta fiscal? O governo disse que ele não vai economizar tanto quanto se imaginava inicialmente, quando foi aprovado o tal do arcabouço fiscal. Então, isso já acende a luz amarela para o Banco Central, porque quando um governo gasta mais, naturalmente tem uma pressão inflacionária. E como o Banco Central já está olhando para 2025, devido ao efeito defasado da política monetária, então ele colocou uma trava, vamos dizer dessa forma, né? Ou seja, reduziu menos a taxa de juros do que você esperava, olhando lá na frente de 2025 um certo descontrole fiscal. Moderadamente, mas um descontrole. Além disso, final de ano, como eu disse anteriormente, o presidente do Banco Central vai sair e o presidente Lula que vai indicar o novo presidente. Vale lembrar que quando o presidente Lula assumiu o governo em 2023, ele criticou muito o atual presidente porque não reduzia a taxa de juros. Então, o mercado financeiro fica preocupado
porque a gente volta a viver aquele momento de 2014, que você vai lembrar muito bem, Sim, Giovanni, por sim. acompanhar o mercado, né? 2014, o Alexandre Tombini, que era o presidente do Banco Central indicado pela Dilma, reduziu a taxa de juros para 7,25, sem condições técnicas para isso acontecer. E aí, na campanha de 2014 para a reeleição, a Dilma pisou no acelerador do gasto público. 2015 e 2016, houve alta da inflação e recessão econômica no Brasil. Então, o mercado financeiro começa a falar o seguinte: olha, a gente já viveu esse filme e não é nada bonito, né, esse filme. Então, a gente vai ter que começar a cobrar um preço para o governo entrar nos eixos. E o Banco Central está tentando manter esse equilíbrio, né? Porque hoje a gente pode dizer que ainda que tenha sido reduzida a taxa Selic, ela está no nível ainda contracionista, o nível ainda muito elevado. E a economia brasileira vai continuar, vai começar a sentir esses efeitos mais no segundo semestre, ou seja, desacelerar o crescimento econômico. Isso afeta emprego, afeta a renda, de forma moderada, sim, mas para esse ano e para o ano que vem. Esse que é o grande ponto, Giovanni. Porque, como você bem disse, com um novo mandato no Banco Central, que provavelmente vai ser o Galípolo, né, que foi o primeiro a ser indicado, que era o homem forte do Haddad no início do governo, né, e naturalmente que com mais uma nomeação do Lula para a diretoria, com certeza aí passa a ter maioria no Banco Central a defender esses cortes mais fundos, e aí o mercado então já olha para isso daí. A dúvida minha e de algumas pessoas com quem eu estava falando é o seguinte: se a gente pegar algum histórico do que foi os primeiros 3 meses do ano, que o Brasil, tanto quanto nos Estados Unidos, nós vivenciamos expectativas de como seria o corte na guidance do Banco Central de 0,50 ponto percentual, que acabou não se conduzindo, mas nesse intervalo de tempo subiram e desceram as expectativas, da mesma maneira que lá nos Estados Unidos também, que agora voltou, em menos de 5 meses, voltou novamente a se considerar um corte, talvez lá para setembro, coisa que há uma semana atrás, antes do payroll, né, que mostrou um nível de emprego bem baixo, a coisa estava um pouco mais assustada. Então, o que fica muito na dúvida é assim: quem está mandando mesmo nesse mercado? São os grandes investidores, os grandes que estão olhando essa questão lá para 2025 mesmo? Ou é o mesmo, ou é aqui mesmo no dia a dia da economia, daqueles que montam posições mais de curto, médio prazo, bolsa de valores, títulos públicos, aproveitando algum desses momentos aí? Olha, Giovanni, eu acho que o cenário atual ele está sendo composto por esses dois personagens, tanto pelo investidor global, pelo investidor doméstico, né? É claro que dependendo do momento, um tem um peso maior nas decisões domésticas do que o outro. O que eu quero dizer com isso? Vamos traduzir. Primeiro, as expectativas domésticas de inflação estão bem comportadas, ainda que em algum período, junho, a gente tem ali um efeito sazonal de preços de carne que sobe, de leite, mas a tendência é que fique bem comportado o IPCA daqui até o final do ano, com uma média ali de 0,3% ao mês, na média, até o final do ano. Portanto, o IPCA dentro da meta de inflação no acumulado de 2024 e 2025 estão bem ancoradas as projeções. Então, o investidor doméstico ele tem um peso, nesse momento, que tem essa preocupação com o lado fiscal. Do lado internacional, a gente teve aquele período de preocupação com o aumento de preço de petróleo, por conta da reação do Irã contra Israel, que acabou ganhando um pouco mais de tranquilidade nos últimos dias. E, no caso dos Estados Unidos, a questão dos juros também ficou um pouco mais clara. E aí, nesse momento, o personagem doméstico, o investidor doméstico, ganhou um pouco mais de peso. Mas, sem dúvida alguma, que há 15 dias atrás,
quem tinha mais peso no cenário era o investidor internacional. Qual é, então, o papel do Banco Central? Equilibrar esses riscos, que é o que ele sempre fala nas atas, para tomar uma decisão mais próximo da acertada possível. Por quê? Quando ele reduz os juros de uma forma mais moderada, como aconteceu agora, é claro que toda atividade econômica e os empresários vão reclamar porque o custo do capital é muito alto ainda. Mas, por outro lado, ele sabe que tem um risco lá na frente de uma inflação alta e ele precisa proteger aquela fatia da população que tem menos recursos para se proteger da inflação. Então, é uma situação em que a decisão do Banco Central ela tem que ser o máximo possível coordenada para evitar errar na mão, né? Ou seja, tem grandes desafios pela frente. Alguns vão ficar decepcionados, como nós ficamos, porque poderia ter reduzido mais a taxa de juros, mas outros vão se sentir mais seguros, porque vai ter uma condição mais equilibrada em 2025, considerando os nossos riscos domésticos, que hoje estão pesando mais na decisão do empresário, dos investidores e do Banco Central. Plenamente em concordância com você, meu amigo, e lembrando que entre esses que vão ficar bastante tristes, estão mais tristes ainda, vão ser os gaúchos, que vão precisar de muito crédito também para se reconstruir. Alex, eu vou te liberar, lembrando aqui os amigos que o Alex hoje faz aniversário de casamento. Ele precisa correr porque vai jantar com a esposa. Alex, forte abraço, muito obrigado. Até uma próxima, viu? Obrigado, agradeço o convite, agradeço a parabenização e quero mandar uma força muito grande para os nossos irmãos gaúchos que, sem dúvida alguma, eles vão sair dessa cada vez mais fortalecidos, tá bom? Vamos lá, um abraço, até mais, tchau, tchau. Como diz o Alex, a questão mesmo, né, que pesou um pouco aí na mão do mercado é o Copom um pouco mais atento a 2025, porque vai ter uma turma que vai querer cortes mais fundos. O IPCA até que está mais ou menos alinhado, não surpreendeu, e ainda a inflação segue ainda sem grandes riscos ainda para 2024. Isso segundo o Alex Agostini, que é o economista-chefe da Alstom Rating. Até segunda, muito obrigado a todos.